comunicação. Vale a pena. Muito bem passado assim. Olá, tudo bem? Dia 10 de dezembro é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data foi criada como marco da Declaração Universal dos Direitos Humanos e proclamada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E no Brasil, como estamos? Para falar mais sobre a importância da data, os avanços e retrocessos de temas ligados aos direitos humanos, eu recebo no programa Em Discussão da Rede Alesp o advogado Bruno Luiz Talpai, que é mestrando em Direito Constitucional e Processual Tributário da PUC e mestrando em Direito do Estado pela USP. Seja muito bem-vindo, Bruno. Bom, muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui discutindo um tema tão importante que tem sido muito mal compreendido e deixado de lado, acho que nesse momento histórico. Com certeza. E para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente o que são os direitos humanos e os seus pilares. Bom, os direitos humanos eles são uma construção histórica, uma gama de construção política que nós, num processo histórico, adquirimos, né? Essa construção histórica, ela diz respeito, em um primeiro momento, às liberdades individuais, ou seja, o Estado atuar de forma a não atingir a sua individualidade. Em um segundo momento, você tem o Estado prestando serviços. Num terceiro momento, que seria a terceira geração, diz respeito à parte ambiental e hoje relacionado à globalização e política. Mas antes disso, é muito interessante trazer essa discussão de direitos humanos, como você mesmo frisou, em 1948, com a proclamação da Carta da ONU, ela vem num momento histórico muito interessante, que é justamente o final da Segunda Guerra Mundial, um momento que o mundo foi formado por atrocidades, né? Então, essa perspectiva tem como intuito a humanização, ou seja, a dignidade da pessoa, dar, de certa forma, e instrumentos que ela consiga desenvolver o seu papel na sociedade. E esse é o principal pilar dos direitos humanos. Então, você tem a liberdade, a fraternidade e o respeito ao próximo. É muito interessante notar essa perspectiva que um dos valores que envolvem os direitos humanos é justamente a capacidade de valorização, valorativa, ou seja, de você pensar, né? A gente costuma bastante discutir isso na teoria, principalmente na filosofia, que o Kant, ele traz a teoria dos três planos, que falam que as pessoas, quando têm a sua liberdade para pensar e desenvolver, elas têm a sua plena convicção e desenvolvimento enquanto seres humanos. A partir do momento que você retira essa liberdade, você desmoraliza, você reduz a sua qualidade e você perde a qualidade de digno, né? Digamos assim. Então, os direitos humanos eles vêm, de certa forma, para proteger o indivíduo, o ser humano, do abuso do Estado e do abuso também do privado. Agora tem uma questão aí, Bruno, que eu acho que as pessoas até confundem um pouco, né? Quando se fala muito em direitos humanos, as pessoas já ligam com os bandidos, com os presos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também pra gente. Bom, como eu disse, é uma construção histórica e alguma das características dos direitos humanos é justamente a universalidade. Então, ela aponta em qualquer hemisfério, país que assinou a carta, você tem o reconhecimento. Ele é irrenunciável, ou seja, ele é inerente, é uma garantia fundamental da pessoa. Ele também, existe a característica da vedação, retrocesso, e os direitos humanos, hoje ele é muito mal compreendido por uma questão de polarização política. Muitas vezes um tema que é complexo, é muito mais fácil você simplificar para você justamente banalizar, tirar a pessoa de qualquer possibilidade de cognição. Então, essa polarização que existe, que direitos humanos é coisa de bandido, isso é completamente equivocado. Essa tendência dos direitos humanos ela é ampla. Ou seja, como eu disse anteriormente, se num primeiro momento a gente tem uma geração, lá no final do século XVIII, que diz que o Estado não pode interferir na sua liberdade, e eu trago isso para a nossa Constituição, com o seu direito à liberdade política, o seu direito à livre manifestação, o seu direito à propriedade, ao devido processo legal. Então o Estado ele tem que se abster em determinados momentos para que você exerça a sua capacidade, a sua dignidade da pessoa humana. A nossa Constituição ela traz um rol de direitos e garantias fundamentais justamente para impedir que hajam violações de direitos humanos. Então, por exemplo, você só pode adentrar a casa de alguém, uma autoridade, se você tiver uma ordem judicial e de dia.
a sua garantia à propriedade, a sua inviolabilidade, elas estão todas, de certa forma, interligadas para te proteger contra abusos, que em governos, sejam eles autoritários ou não, podem acontecer. E da mesma forma, eu gosto de tratar esse ponto para quebrar essa perspectiva de que os direitos humanos se trata apenas para uma classe. Então eu vou colocar quem são as pessoas que não querem o direito à moradia, à saúde, ao lazer, ao trabalho, que se englobam nos direitos humanos, seria na segunda geração de direitos humanos, que o Estado tem que prestar esse serviço. Então é uma prestação positiva. O Estado ele presta esse serviço de forma a te dar um estado de bem-estar social, que é o que a nossa Constituição, que hoje vem sendo, na minha opinião, desmontada, quis trazer um estado de bem-estar social. Mas a gente pode ir além. Se nós analisarmos toda essa perspectiva de como o mundo tem enfrentado um desafio ecológico no desenvolvimento das riquezas, na exploração de recursos naturais, esse vai ser um desafio para frente. E os direitos humanos, eles envolvem o meio ambiente sadio, o desenvolvimento sustentável, e também estão previstos na nossa Constituição. E nós podemos ir até mais além, numa quarta geração, que vai tratar da globalização e da política. Hoje tanto se fala dos dados, do Big Data da internet, que é algo muito recente, e nós também estamos sendo, de certa forma, atacados na nossa privacidade. Você fala um pouquinho até desses dados para a gente, legal. Bruno. Essa é uma das características dos direitos humanos, é que, apesar de existirem gerações, por uma divisão doutrinária, eles, na verdade, são únicos. Então, eles se acumulam com o tempo. Então, um direito de primeira geração pode ser violado por uma política. Essa questão de dados é muito interessante, porque hoje, se a gente pensar numa perspectiva, as grandes empresas, elas colhem os nossos dados, né? Então você tem empresas como o Facebook, o Google, entre tantas outras, que colhem os nossos dados, fazem um mapeamento do nosso comportamento virtual e nós viramos, na verdade, não somos mais consumidores, nós somos instrumentos, nós somos o produto deles que eles vendem. Então aí você percebe que, primeiro, há uma grave violação à privacidade, que é um direito de primeira geração. E isso envolve o que nós havíamos conversado, ou seja, a proteção dos direitos humanos é uma proteção contra o Estado e contra o privado. Então, os meus dados são vendidos para empresas que querem vender produtos. Então, aqueles anúncios, e aí sem contar a sua liberdade, as suas mensagens que podem ser violadas. Então, o que você percebe aí é uma vigilância líquida. Então, mais uma vez, ninguém gosta de ser observado sem ter autorização legal. Então você percebe que os direitos humanos eles são amplos. Então você tem uma violação de direitos humanos por empresas privadas, grandes multinacionais, que hoje... Como prevenir isso, por exemplo? Bom, essa é uma discussão muito interessante. O primeiro, você pode ter uma regulação do Estado, que você tem agora a regulação da Lei de Acesso a Dados, regulação de dados, que deve-se exigir uma perspectiva atuante do Estado. Então, o Estado, em primeiro plano, para evitar que essa privacidade seja violada, é o que? Olha, eu vou assumir meu papel de Estado, eu vou entender essas dificuldades e eu vou legislar em conjunto. Por óbvio que é muito diferente do que o sistema econômico, quando você tem uma empresa que domina o mercado. E vamos supor que o Estado tenha a possibilidade de dissolvê-lo e você faz um segmento de empresas. Na parte de dados é diferente. As pessoas elas sempre vão mover para onde tiver um número maior de dados e as pessoas estiverem funcionando. Então, parte por um primeiro passo, e essa é uma resposta que tem sido muito discutida nessa atualidade de direitos humanos, até que ponto existe a prevenção de dados. E eu acredito que isso tem sido uma discussão muito interessante na ONU, vai ser uma discussão dos Estados, porque, ao final das contas, é a nossa intimidade, nossa privacidade que está sendo utilizada para fins escusos. E isso, eu vou até fazer um gancho muito interessante, que é a parte da democracia. As empresas, elas mapeiam o seu comportamento, então, em um momento eleitoral, elas podem te direcionar, como existem indícios de que aconteceu isso nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Ucrânia, ou seja, você utiliza esse meio de Big Data, essas informações, para eleitores indecisos, e você muda os rumos da eleição. Então, isso, na verdade, o que se mostra é um desrespeito à própria soberania, à própria liberdade. Né? Você induz para um determinado comportamento
a você tomar uma decisão. E isso faz muito parte da publicidade e propaganda, que foi muito discutida e muito difundida, por exemplo, no sistema nazista, que é você utilizar a propaganda de forma massiva para criar uma consciência. E isso acaba sendo inconsciente. Você vê 1, 2, 3, 4, 5, 6 anúncios de um produto, você começa a se interessar. Então, até que ponto os dados eles interferem Nossa, nessa. isso é uma realidade mesmo, né? Às vezes chega tantos anúncios da mesma coisa pra gente, e aí você fala assim, poxa, tá chegando tanto, será que esse produto é bom mesmo, né? Vou experimentar, vou dar uma. É verdade, isso é muito, muito real. Então, essa perspectiva, eu sempre gosto de abordar os direitos humanos de forma ampla, para quebrar esse paradigma de que os direitos humanos é coisa de bandido, ou que os direitos humanos é coisa de esquerda, ou que os direitos humanos é coisa de direita. Isso é uma coisa, é extremamente equivocado. Na minha opinião, isso é uma forma de você excluir a pessoa de qualquer forma de raciocínio crítico, e aí você impede dela buscar o auxílio dos órgãos administrativos, o auxílio do órgão judicial, justamente porque, enfim, são direitos de bandidos. Até o momento que você precisa de uma garantia, um duplo grau de jurisdição, né, a segunda instância, terceira instância. Uhum. Então, até que ponto a gente ficar relativizando os direitos ou adotar essa polarização faz bem? Será que a gente não tem que passar a refletir os direitos humanos como uma construção coletiva? Exatamente. E aí tem até uma outra questão que eu até ia perguntar aqui para você, por que que os direitos humanos ainda são vistos, né, de forma federativa pela sociedade, né? Acho que entra até nesse gancho que a gente está falando também, né? Bom, exatamente. Existiu a parte da polarização, em especial nos últimos anos, né? Existem algumas especulações. é, e dentre elas é a simplificação, como eu havia dito. Se você simplifica, ou se você usa exemplos que são exceções para você caracterizar que uma pessoa tem direito humano ou não, aí fica fácil de você criminalizar. E esse é um dos grandes pontos, por exemplo, de um discurso autoritário, que é a criminalização de movimentos sociais. E os movimentos sociais, eles não dizem respeito único e exclusivamente a gênero, que também se enquadram nos direitos humanos, mas os movimentos sociais também dizem respeito ao meio ambiente, dizem respeito ao direito, dizem respeito ao desenvolvimento sustentável, à proteção de dados. Então, essa forma pejorativa de ver os direitos humanos foi muito influenciada por vídeos curtos na internet, de forma a defender bandido. Ninguém aqui, todo mundo é contra qualquer tipo de criminalidade, né? Tanto é que, mais uma vez, se você é contra os direitos humanos, a segunda geração, que é a obrigação do Estado de prestar, está a segurança. Então, você é contra a segurança? Então, acaba sendo contraditório. Você não defendeu o discurso de direitos humanos. Por óbvio que uma das críticas nós não podemos ficar no plano totalmente abstrato, porque você não consegue levar isso para a prática. E talvez eu acredito que esse seja o sentimento da população de falar, olha, nós temos tantos direitos, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente coloca na prática? E aí você pode incorrer em alguns problemas. O primeiro, você pode legitimar governos que, sob o pretexto de que existem muitos direitos na Constituição, seja necessário convocar uma constituinte, então você esvazia a Constituição, tudo que a gente construiu nesses últimos 30 anos vão ser gradativamente destruídos, porque cria esse mito de que a Constituição mais enxuta tem mais direitos, e por outro lado você tem uma razão, como é que a gente vai fazer isso diante de todos os problemas? Se a gente não consegue nem concretizar um direito de primeira e segunda geração, como é que a gente pode agir? E eu acho que a educação e o primeiro passo, que é a consciência do que são os direitos humanos, é o primeiro passo. Você acha que falta mais conscientização da população sobre o tema? Infelizmente falta, infelizmente falta. Hoje, se a gente for olhar de uma perspectiva filosófica, tudo é muito rápido. A gente está numa sociedade que eu sempre gosto de usar esse autor, que é o Bauman, que ele fala que é líquida. Tudo é fluido, tudo é rápido. As relações, o homem virou consumo, então é tudo muito rápido, tudo muito difuso. E, de certa forma, acaba influenciando no seu próprio modo de enxergar a educação. Você tem um acesso tão grande de informações que você não consegue se aprofundar em um tema. E esse raso de informações
permite que temas complexos não sejam tratados da forma como merecem. Verdade. Então, a educação ela passa por esse passo, ele passa por essa conscientização, e é um ponto que eu já venho ressaltando há algum tempo, é como que nas escolas não existe o ensino do direito constitucional. Como é que a gente não tem um ensino para as crianças de direitos humanos? Não estou desmerecendo nenhuma outra matéria, mas uma sociedade que desconhece as suas leis está fadada ao fracasso. Como é que você vai exigir do Algo que poder... você não, né, que você não sabe, que você não entende, né? Como você vai exigir do poder público para tapar um buraco na rua se você não entende o conceito de cidadania? Como é que você vai exigir a limpeza de um rio? Como é que você vai exigir de um político uma determinada conduta se você não entende o significado do voto? E os direitos humanos, eles se atrelam a exatamente isso. É um movimento de conscientização. É um movimento de que grande parte da população está excluída do sistema formal do Estado, por desconhecimento. Então, eu acredito que nós temos que dar uma nova interpretação aos direitos humanos. E essa interpretação vamos trazer uma informação e um debate sério. Os direitos humanos pode ser uma saída, se explicado de forma certa, para conter a polarização. E aí, pegando também algumas falas suas aí, eu percebi, será que os direitos humanos, Bruno, estão em crise? Olha, existem marcos históricos que mostram uma nova virada de tendência. Então, nós temos lá a Revolução Industrial, que tinham todos aqueles abusos, né, por parte das pessoas, então exigia uma demanda do Estado, ou até mesmo o Estado, que abusava das suas prerrogativas, então não tinha nenhuma liberdade das pessoas interferir no seu privado. E são momentos históricos. Então você tem o pós-guerra, você tem o Estado para prestar serviço, para te dar um auxílio, o movimento econômico. Então todas essas gerações elas se interligam. E o último ponto da balança, eu posso dizer que os direitos humanos estão em crise, mas a própria sociedade também ela está em crise. Que é uma sociedade que dos últimos 10, 20 anos nós tivemos uma mudança absurda no comportamento social, na forma como a gente se relaciona com as pessoas. Poxa, há 10 anos atrás nós olhávamos nos olhos das outras pessoas, conversávamos. Hoje em dia você tem uma revolução tecnológica que ganhou um campo imenso. Não se tem mais conversa, né? Não se tem mais conversa, então mudou a forma como você interage, mudou a forma como você vê o mundo, como as pessoas compram, como as pessoas consomem, e isso exige um movimento de proteção. Então, todo momento histórico que existe uma virada, uma nova tendência, são momentos que os direitos humanos têm que pensar em como se reformular. É isso que eu ia falar, qual a solução, né? E institucionalizar isso para o Estado. Só que eu acredito que hoje ainda é um pouco mais grave, porque do ponto de vista econômico, você tem um crescimento de governos neoliberais hoje que são, no meu ver, contraditórios. Porque vamos voltar na história, né? A primeira geração, que são os governos liberais. De certa forma, era você impedir o Estado de violar a sua intimidade, a sua privacidade, a sua liberdade. E hoje, mais do que isso, com um sistema completamente invasivo, né, o Estado perde força. Porque o Estado ele não tem dinheiro para bancar saúde, então existe uma forma de rapina do Estado por essas grandes empresas, por meio de dívida pública, né? Por isso estão querendo esgotar agora o orçamento da Previdência. Então você tem todos esses pontos que é uma transferência nítida da esfera pública, né? Uma criminalização da esfera pública que diz respeito a todos nós e uma forte tendência e conversão para a esfera privada. E isso, de certa forma, gera essa crise que leva à pergunta: o Estado tem realmente condições de solucionar essa crise? Ou será que agora a população tem condições? Ou será que as empresas, de fato, dominaram todos os dados e eles vão controlar? Então, talvez, na minha opinião, o movimento tem que ser inverso. Ao invés de você ter um Estado mínimo, eu não estou falando aqui para você inchar o Estado, mas se você perde força do Estado,
que deveria representar a sociedade, você perde força de negociação. E aí você entra naquele paradoxo. Eu vou ficar na mão do privado ou eu vou ficar na mão do público? Quem que vai controlar a minha vida agora? E essa questão, porque para interferir numa empresa privada é muito mais difícil. Hoje você tem ações que já estão sendo feitas no Reino Unido, por exemplo, para pedir que os seus dados sejam recuperados do Facebook, por exemplo. Olha. Então, nós estamos num estágio, e aí, de novo, entra mais um outro problema, é que a sociedade avança numa velocidade extraordinária e nós não estamos conseguindo nem colocar em prática, ou estamos desmoralizando, né, ou deslegitimando, desconstruindo um direito de primeira, segunda geração, que o Estado, de certa forma... Você acha que não está conseguindo acompanhar, por exemplo? A tendência do Estado é não acompanhar, porque é muito mais rápido. As instituições, as relações sociais, elas se movem muito mais rápido. A internet ela é muito mais rápida. Então eu vou dar um exemplo. Hoje o Facebook ou essas grandes empresas, eles criaram um novo aplicativo. Até o Estado regular essa questão, você pode ter levado 1, 2 anos e a realidade amanhã é diferente. Totalmente outra. Então como é que você consegue compatibilizar? Será que a sociedade não vai precisar agora também ter um senso crítico para você conseguir, do ponto de vista ético, né, das relações sociais, conseguir barrar esse avanço de violações? Porque no final das contas, quem vai ser utilizado, quem vira o produto, na minha opinião, está muito claro que somos nós. É verdade. Eu concordo com você. E agora, para a gente também falar um pouquinho sobre as crises ambientais e direitos humanos, né? É um tema que diz respeito a todos, Bruno? Diz respeito a todos. E a parte ambiental tem que ser pensada, esse desafio ecológico, ele está muito interligado com o desenvolvimento ambiental e tecnológico, porque do mesmo ponto que você explora, você precisa ter um desenvolvimento sustentável. Como é que você compatibiliza um desenvolvimento que seria industrial com o ecológico? Esse é um grande desafio para o Brasil e para o mundo. E essas questões ecológicas elas têm que ser pensadas do ponto de vista global. Hoje, uma queimada no Brasil interfere necessariamente um ecossistema no outro lado do mundo. Se eu extrair ou utilizar toda a água potável no Brasil, isso vai afetar necessariamente outros países. Então esse é um desafio muito grande, porque você tem alguns entraves, que é a soberania do país. Então o país decidir no plano interno o que lhe diz respeito, dizer o direito, o que lhe apetece numa última instância, mas ao mesmo tempo pensar que os recursos são finitos e esgotáveis. Então como é que eu vou tratar isso com uma comunidade global? Será que a tendência é olhar isso de uma perspectiva de escassez? Então eu uso a mão invisível para fazer uma escassez e gerar uma produção e vender? Ou eu vou olhar numa perspectiva que, se eu preservar hoje, eu posso ajudar uma nação amanhã e vice-versa? Como é que a gente vai enfrentar esse desafio mundial? É uma questão que está posta e, pelo menos no Brasil, que se tem, eu já escrevi sobre isso, que é o necroambiente brasileiro e uma política da devastação. O que se tem no Brasil é uma carta branca para você explorar ilegalmente. Se tem uma carta branca para privatizações em sistemas principalmente ecológicos, porque se eu vou extrair o petróleo, esse petróleo não é do Estado. Esse petróleo é um bem coletivo, é nosso, ele tem que ser necessariamente revertido. E se eu explorar o petróleo aqui, pode interferir na Argentina, pode interferir em um outro país. Então esse desafio ecológico, ele está necessariamente interligado aos direitos humanos, porque por uma questão de recursos finitos e escassos. Como é que a gente vai lidar com o amanhã? E se faltar água? Qual que é a perspectiva? E aí vem todo um arranjo de um governo global que ainda está longe, mas que precisa ser urgentemente discutido. Com certeza. E aí a gente já está encerrando também o nosso programa, né? Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho também das crises dos direitos sociais, né?
que aí é o que a gente já até falou, né? Sobre educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, enfim, é o que você já disse aqui, os direitos humanos está em todos os pilares, né, Bruno? Bom, exatamente. Eu só vou fazer uma colocação que eu acho importante, senão o pessoal do direito vai brigar comigo. Os direitos Pode humanos, fazer. ele é amplo. E na nossa Constituição, os direitos e garantias fundamentais, eles estão inseridos na parte dos direitos humanos. E, de certa forma, eles englobam os direitos humanos. Essa perspectiva para a gente olhar, ou como é que a gente vai olhar hoje o Estado, e o que a gente espera do Estado, é muito interessante. Nós firmamos um pacto há 30 anos atrás, que era a Constituição Cidadã. Uma Constituição que ia garantir a maternidade, o direito à infância, a moradia, a saúde, a assistência social. E depois de 30 anos, nós estamos fazendo uma revisão, praticamente um revisionismo na nossa Constituição, que é justamente, olha, vamos retirar a Previdência, vamos passar para o privado, vamos precarizar as normas de trabalho, que isso significa, algumas pessoas dizem que é o aumento do emprego, mas qual qualidade do emprego? Porque hoje você tem as grandes empresas aí, não precisa ir longe, né? Um processo de massificação do trabalhador, então você reduz o trabalho, você repassa o risco para ele e você não tem garantia nenhuma de um trabalho sadio. Então, todas essas questões, elas envolvem os direitos humanos. E aí eu volto à pergunta, os direitos humanos é de bandido? Então, se você, trabalhador, fala que os direitos humanos é de bandido, será que então você está sendo contraditório no seu discurso? E eu não digo isso com forma de arrogância de modo nenhum, mas de modo que a gente precisa parar com essa questão da polarização e entender que se a gente não caminhar junto, nós não vamos conseguir alcançar absolutamente nada. Vamos permitir, então, o desmanche da Constituição, o desmanche das leis trabalhistas, o desmanche da Previdência, que, no fundo, quem que vai afetar é o trabalhador, é a pessoa que ganha 1, 2 salários mínimos no máximo, porque o Estado não está mexendo nas questões essenciais. Então, os direitos humanos, eu volto a repetir, ele mostra uma gama imensa. Ele mostra os direitos humanos, eles dizem respeito a diversos setores da sociedade, dizem respeito à sua liberdade, à sua dignidade, dizem respeito ao Estado não abusar das suas prerrogativas, das empresas privadas. Na hora que você vai exigir um produto do consumidor, você fala, não, tá vendo? Eu tenho uma proteção do Estado contra o seu abuso. Então, é muito amplo. E aí volta a questão, como é que a gente efetiva isso? Que eu acho que é a grande discussão. Foi muito distorcido a imagem dos direitos humanos, infelizmente. Foi distorcido como uma forma de você, de certa forma, colocar para a população de que não tem forma de exigir. E sem direitos humanos, você mina os pilares da democracia, você mina os pilares da cidadania, que no Brasil ainda é em déficit. Então, tudo isso se interliga e esse é o ponto principal, mostrar que a gente tem que enxergar de outra forma, enxergar de uma perspectiva coletiva. Com certeza, e se informar mais, né, Bruno? Isso é muito importante, isso é muito importante. E eu volto a repetir, o Estado e a sociedade deveria exigir, já existem projetos de lei sobre a inclusão de direitos humanos, de cursos de direito constitucional nas escolas, que é uma forma, queira ou não, de você levar conhecimento para a população. Então, volto a repetir, nós temos que, de certa forma, desmistificar essa ideia de que direitos humanos é de um determinado partido, é de uma determinada pessoa, que é para defender bandido. Ou seja, está aqui para nos proteger, né? Exatamente. É uma forma de garantia. E mais do que isso, se a gente jogar agora os direitos humanos no lixo, nós vamos estar desconsiderando toda uma construção histórica, desde a Carta da ONU, por exemplo, até a anterior. Então, são valores que a gente tem que saber preservar, tem que saber como pleitear isso no judiciário, nos órgãos públicos. Isso faz parte, em primeiro lugar, de acabar com essa polarização e de indicar dedo para um para outro, falando que isso é de um partido e isso é de outro. Perfeito. Bruno, nosso tempo infelizmente acabou, mas eu gostaria muito de agradecer aqui o advogado Bruno Luiz Talpai. Bom, eu agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz em discutir esse tema tão essencial que
da minha luta já venho combatendo isso há muito tempo, dando palestra em escolas, dando aula sobre isso, e é importante a reflexão. A gente precisa refletir sobre isso, repensar o nosso papel enquanto sociedade, porque sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente só tem a perder. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, viu? O programa em discussão fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Vale a pena. Vamos passar assim.